Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Como é bom nós louvarmos o nome de Jesus. Como é maravilhoso vivermos num país livre, em que podemos cantar e louvar ao Senhor. Como é bom podermos estar num país em que as pessoas que dirigem o louvor podem dizer: irmãos, cantemos mais alto. Porque em muitos países o dirigente de louvor tem que dizer: irmãos, vamos cantar mais baixo, porque senão vão presos. Há quem diga que em alguns lugares as igrejas na China precisam cantar mentalmente. Falam: agora nós vamos cantar. E vão cantando mentalmente. Mas aqui não. Aqui você tem liberdade para cantar a Deus, para louvar Deus, para dizer para Deus o quanto você o ama, e que você pode dizer que até aqui o Senhor te abençoou, até aqui o Senhor te ajudou. E uma coisa que tem sido muito significativa para mim, queridos, são as promessas maravilhosas do nosso Deus. E Deus, Ele é tão bondoso que Ele não exige muitas coisas. Às vezes nós complicamos demais o nosso relacionamento com Deus. Eu ouço às vezes pregadores que falam de que você precisa pagar um preço para isso, pagar um preço para aquilo. O preço já foi pago. Jesus pagou o preço na cruz. É a graça de Jesus que te alcança agora. E veja só como o nosso Deus é bondoso. Em Hebreus 11, Ele disse que Ele é recompensador daqueles que simplesmente o buscam. Só isso. Simplesmente o buscam. Só o fato de você ter vindo aqui essa noite, não para ver o Leandro, mas para buscar Deus, Deus já quer recompensar você. Não, se você não quer nada, não tem problema, não pega, mas Deus quer recompensar você. Amém? Então bate aí nas costas, seu irmão, você já começou bem. Você veio buscar a Deus e Deus vai recompensar você. Amém, graças a Deus. E orando, Deus me levou a preparar uma mensagem no livro de Romanos. Mas antes de lermos o texto, eu queria contar para você a experiência de um escritor chamado Dale Carnegie, famoso por ser um expoente do que se chama ética da personalidade. Ética da personalidade é quando fala que se você mudar algumas coisas do seu comportamento, você passa a ser mais agradável com as pessoas, e em retorno imediatamente as pessoas serão mais agradáveis com você. Mas o Dale Carnegie contou que quando ele era um garotinho lá no Missouri, as casas de madeira, e ele estava brincando numa casa velha e pulou pela janela da casa no chão. Sabe como vocês veem de vez em quando meu filho corre aqui, dá aquelas piruetas, aquelas estrelas, né? E todo mundo pergunta: de quem é o pai daquele menino? Sou eu. Criançada entre 5, 6, 7 anos, eles têm uma energia, adrenalina pura, e ele era um garotinho assim. E quando ele foi pular daquela janela, ele tinha um anel no dedo indicador da mão esquerda, e o anel ficou preso num prego, e o dedo dele foi arrancado. Ele ficou completamente desesperado, era só um menino. Ele chorou desesperado, achando que ia morrer porque tinha perdido o dedo. Ele viu sangue para todo lado, o dedo arrancado. Então ele correu até a mãe dele em busca de auxílio. E a mãe procurou acalmá-lo, dizer que ele não ia morrer por aquilo. E calma, e os dias se passaram, então o ferimento cicatrizou, mas ele nunca mais teria aquele dedo naquela mão. A mãe dele dizia assim: filho, não concentre-se no dedo que você perdeu. Concentre-se nos 19 que você ainda tem. Então Dale Carnegie disse o seguinte, que depois de ser um adulto, ele passa meses sem sequer se lembrar que falta um dedo na mão esquerda dele. Sabe, Deus tem muito mais para nos dar do que o inferno todo pode nos tirar. Deus tem muito mais para nos oferecer do que qualquer homem da terra possa tentar nos furtar. Você crê nisso? Bom, é isso que a palavra de Deus nos ensina. E agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 15.
Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 15. É claro que nós poderíamos ler a partir do 12, ou até a partir do 1, porque nós teríamos todo o contexto da passagem, mas eu vou deixar você fazer essa leitura na sua casa. Então, Romanos, capítulo 5, lembrando, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de Deus de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que texto maravilhoso esse, queridos. O apóstolo Paulo, nesta passagem, nos apresenta um contraste entre Adão, que era um tipo de Cristo, no sentido de que ele era o primeiro homem da velha criação, e Jesus, o primeiro homem da nova criação. E embora eles tenham muitas semelhanças, a diferença entre eles é muito maior. E Paulo vai contrastando estas duas realidades, e a realidade em essência é a seguinte: que se através do pecado, e se você leu com cuidado o texto, você vai ver um ato, um homem, por causa do pecado de Adão, a desgraça da morte, as consequências desse pecado se estenderam não só sobre ele, mas por todos os seus descendentes, por toda a raça humana. E a capacidade de Jesus de restauração sobrepuja de longe a capacidade de Adão de causar prejuízo em nossa vida. Então, assim como Adão trouxe morte a todos, Jesus Cristo trouxe vida a todos os que creem. E aí nessa passagem, Paulo apresenta 5 contrastes. Não vamos ver todos, nós vamos ver apenas 3, por causa do tempo. O primeiro contraste que o apóstolo Paulo nos apresenta está no versículo 15, que é o contraste da efetividade. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. João Calvino, escrevendo no seu comentário a respeito desta passagem, ele disse assim: Cristo é muito mais poderoso para nos salvar do que Adão para nos destruir. Vou repetir: Cristo é muito mais poderoso para nos salvar do que Adão para nos destruir. Não é maravilhoso isso? Veja só, quando você pensa então efetividade, quer dizer, é o resultado, é conseguir realizar alguma coisa. Quando Adão pecou, o registro está lá no Gênesis, ele queria morrer?
Quando Adão pecou, lá no Gênesis, ele queria morrer? Ele queria morrer? Adão não queria morrer quando ele pecou. Adão queria ser diferente de Deus? Não. A tentação é que ele poderia, se desobedecesse a Deus, se pecasse contra Deus, tornar-se igual a Deus. Adão queria viver. Adão queria ser igual a Deus, mas faltou efetividade na sua ação. Quando ele pecou, aconteceu exatamente o oposto do que ele queria, porque ele passou a se tornar um ser mortal. Morreu espiritualmente e depois de anos, morreu fisicamente. Ao invés de se tornar mais parecido com Deus, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus, acabou caminhando na direção inversa, depravação total do homem. Quer dizer, cada parte do seu ser foi contaminada pelo pecado. As suas habilidades começaram a perder o fio, como um machado que perde o corte. A capacidade intelectual do homem não tem evoluído, na verdade, em comparação com o primeiro homem. Tem, na verdade, caminhado inversamente. Então, a efetividade da ação de Adão não se cumpriu. É a mesma coisa, todas as pessoas, em linhas gerais, querem a vida. Até aqueles que desesperadamente praticam o suicídio, na verdade eles gostariam de encontrar vida de alguma forma, gostariam de viver livres, gostariam de viver, de ter uma existência não desesperada. Mas o que a maioria das pessoas fazem? Vão tentar buscar essa vida no álcool, nas drogas, nas noitadas, nos pecados, e acham que vão receber vida, mas acabam recebendo exatamente o inverso. Quer dizer, não há efetividade nessas escolhas. Por isso que quando o Vivaldo falou aqui no início da nossa reunião, ele disse assim: olha, se alguém te oferecer prosperidade, isso, aquilo lá fora, você diz para ele: eu quero é Deus. Por quê? Porque a única pessoa que efetivamente pode nos dar alegria de verdade, vida, paz, confiança, domínio próprio, é Deus. Nenhum dinheiro nesse mundo pode fazer isso. Nenhuma pessoa nessa terra pode fazer isso. E quando Adão inverteu lá os polos, tentando viver plenamente, não conseguiu, ele perdeu o que tinha. Agora pense em Jesus. Jesus vem com um outro projeto. Jesus, o segundo homem da raça humana, mas o primeiro homem da nova criação, vem com o objetivo de nos substituir naquela cruz, de morrer por nós, de pagar o preço pelos nossos pecados e garantir que nós recuperássemos tudo aquilo que Adão perdeu. E sabe de uma coisa? Deu certo. O que Jesus fez foi efetivo. Teve resultado, funcionou. Jesus nos alcançou dessa maneira maravilhosa e nos trouxe essa transformação. Então observe o contraste da passagem. A passagem fala do que fez Adão, parte A do versículo: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, preste bastante atenção, morreram muitos, ou seja, o problema, a consequência, a falta de efetividade do que ele queria. Agora veja a efetividade de Cristo. Mas muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem. Repita isso então: muito mais a graça de Deus. Muito mais a graça de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação faz o quê? Nos garante, nos traz um eterno peso de glória. Queridos, para cada problema que enfrentamos nesta terra, existe um eterno peso de glória depositado para você. Para cada aflição que você enfrenta, existe um eterno peso de glória. Já pensou nisso? Por isso que Paulo conseguia dizer assim: olha, eu me alegro nas tribulações,
Porque Paulo sabia que cada tribulação era garantia de um depósito celestial. Nós normalmente não vemos problemas assim, não é? Nós não vemos as nossas dificuldades desse jeito, mas é assim que funciona para aqueles que creem em Jesus Cristo. Amém? Mas muito mais a graça de Deus. O Dale Carnegie, quando perdeu um dedo, ele podia dizer assim: mas muito mais a graça de Deus, ainda tenho 19. Então, o que quer que aconteça na sua vida nesse ano de 2008, o que quer que você venha a perder, o que quer que você tenha perdido em 2007, o que quer que tenham tirado de você, diante das grandes dificuldades, quando o inferno, ou os homens, ou quem quer que seja, tirem alguma coisa de você, diga para você mesmo: muito mais a graça de Deus. O que levarem de você, tenha certeza, a efetividade da graça de Deus será muito maior. É importante, queridos, que nós compreendamos isso, porque do contrário, nós vamos viver completamente abatidos. Cristo é muito mais poderoso para nos salvar do que Adão para nos destruir. Você sabe que o Ludwig van Beethoven, que viveu em 1770 a 1827, tinha um grande temor: perder a audição. Porque ele acreditava, como músico que era, que a audição era fundamental para quem quisesse compor qualquer música. Eu sou um arranhador de violão, e eu penso assim: se eu não conseguir ouvir um acorde, um tom, não sai nada. Eu não sou dotado como muitos irmãos aqui, mas o Ludwig van Beethoven, ele não estava errado. A audição é tão importante. E esse era o grande temor da vida dele, queridos, mas aquilo que ele temia lhe sobreveio. Ele começou gradativamente a perder a audição. Ele procurou todos os médicos, ele procurou todos os remédios, até que finalmente foi sentenciado. Ficou completamente surdo. E agora? Bom, ele tinha duas opções: deixar a vida dele completamente desgraçada, ou ele podia acreditar que o favor de Deus é muito maior do que aquilo que este mundo caído pode nos tirar. E ele resolveu continuar compondo, mesmo surdo. E sabe, para surpresa das pessoas, as melhores músicas de Beethoven são as músicas que ele compôs depois de ter ficado surdo. E os biógrafos dizem que a razão é porque ele não ouvia mais nenhuma interferência, ele não ouvia mais nenhuma distração, e a música fluía dentro da mente dele, e com a sua pena ele ia registrando rapidamente a melodia. Olha que absurdo! Aquilo que seria uma subtração, aquilo que seria um empecilho, se tornou o maior auxílio de um dos maiores gênios de todos os tempos da música. Porque a graça de Deus é maior do que aquilo que podem subtrair de nossas vidas. Amém? Eu não sei o que você perdeu, ou se você está na iminência de perder alguma coisa, ou se você vai perder alguma coisa esse ano. Eu sei que nós vivemos num mundo caído, e não há campanha nessa terra que mude esse fato. É um mundo caído, e vez por outras nós perdemos coisas que não gostaríamos de perder. Perdemos pessoas, perdemos recursos, mas quando perdemos alguma coisa, nós devemos lembrar das palavras de Paulo: mas a graça de Deus. Amém? A graça de Deus, venha o que vier. Sabe que neste ano, aliás, o ano passado, o Ministério do Verdade Bíblica, que é um ministério, não é institucionalmente fundido à Igreja Bíblica, mas é uma extensão pelo trabalho que nós temos. Nós perdemos 75% das nossas contribuições vindas do exterior. Você sabe que é chegar de manhã no seu escritório, contente, e aí você abre lá os seus e-mails e tem uma mensagem para você sem maiores detalhes, dizendo: 75% menos. Imediatamente as coisas começaram a rodar na minha cabeça, os contratos,
as contas, as pessoas, tudo que tem que pagar, tudo rapidamente, velozmente. Mas, queridos, a graça de Deus é maior do que aquilo que possam subtrair de nossas vidas. Naquele mesmo período, eu e o pastor Denis fizemos uma viagem para Paraíba. Eu ia pregar lá, eram 3 dias, né, pastor? 2 ou 3 dias, não lembro muito bem. No primeiro dia que nós chegamos, os irmãos estavam tão empolgados com o nosso ministério lá, que eles falaram: pastor, a gente vem te pegar em 1 hora. 15 minutos depois eles estavam de volta, já na portaria ligando: pastor, conseguimos uma reunião com um canal de TV aqui. Eu falei: Denis, o que esses irmãos estão fazendo? A gente está cancelando o contrato porque não tem dinheiro. Vamos até lá, em respeito aos irmãos, em respeito ao agendamento que eles fizeram. Coloquei meu terno, minha gravata, passei Gomex no cabelo. Denis, não treme, Denis, não treme. Entramos lá, o rapaz simpático que estava lá esperando a gente na sala de reunião. E o Júnior, que já foi comigo em várias reuniões, ele disse que eu acabo hipnotizando, porque eu falo tanto que o cara dorme, né? E eu comecei a falar do ministério, o que a gente fazia, e até o rapaz falou: não, eu li o seu livro. Entregaram aqui, os irmãos lá da Paraíba entregaram um livro para ele, tinha lido. Falou: o seu livro, fizeram fila para ler o livro aqui. Falei: que bênção, irmão. Então, me fala do canal. Aí conversamos. Silêncio, claro, não tem um centavo, não tem dinheiro. Falei: então, quem sabe, eu gostaria de expandir as nossas transmissões aqui na Paraíba, né? É importante, porque parece que o canal que a gente está não pega aqui. Ele falou: pastor, eu acho que seria muito bom, e eu vou fazer o seguinte: eu vou pôr o programa de vocês aqui de graça até dezembro. Você topa, pastor? Acho que a gente pode fazer. O que você acha, Denis? Sim, claro. Eu fiquei tão tenso na hora que eu levantei, derrubei até a cadeira, né? De alegria. Ninguém pode subtrair mais do que a graça de Deus pode dar. Ninguém. O Denis ligou para ele em dezembro, falou: Leandro, e agora? Eu falei: liga para ele e pergunta se ele quer mais programas. E o que ele respondeu? Pode mandar o programa. Agora, com isso, queridos, o que eu aprendi exatamente isso: muito mais a graça de Deus. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você vai enfrentar. Eu não vou dizer para você que a vida é um colchão de flores, que não vai existir problema. Os problemas existirão. Agora, seja o que for que cruze o seu caminho, muito mais a graça de Deus. A segunda coisa importante, o contraste que Paulo nos apresenta, está no versículo 16. Ele diz assim: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Perceberam o contraste? Uma ofensa, muitas ofensas. Uma ofensa, condenação. Muitas ofensas, justificação. É a obra de Adão em contraste com a obra de Jesus. Este texto nos explica 2 coisas importantes a respeito de Deus. 2 coisas importantíssimas. A primeira: Deus odeia o pecado. Deus detesta o pecado. Deus detesta. Isso fica claro no texto, porque diz assim que uma ofensa, não muitas, apenas uma, foi suficiente para condenar Adão e toda a raça humana. Vocês já pensaram nisso? Não foram muitos pecados, foi um pecado. Adão pecou uma vez, sentença sobre ele e sobre a raça humana. Não porque o pecado de Adão tenha sido pior do que qualquer outro pecado, mas o pecado de Adão foi o primeiro pecado. E isso nos mostra, queridos, como Deus detesta, Deus odeia, Deus tem ojeriza do pecado. Deus não suporta. E qual é a grande lição disso? Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Não se envolva com o pecado. Não flerte com o pecado. A Bíblia diz que você pode resistir ao diabo, mas a Bíblia diz que você deve fugir da imoralidade. A Bíblia nos fala que se tem alguma coisa que nós devemos nos afastar, chama-se pecado.
Afasta-se do pecado, achegue-se a Deus. Amém? Deus odeia o pecado, tenha certeza disso. Isso incomoda Deus. Isso para Deus é insuportável. É como você entrar num lugar e o lugar está fétido, cheira carniça, cheira carne em estado de putrefação, de decomposição. Você não odeia isso? Você não detesta isso? Deus detesta o pecado. O pecado cheira mal. Uma ofensa, a ofensa de Adão, foi suficiente para condená-lo, para condenar a raça humana. Agora o contraste. A ação de Jesus nos mostra o quê? Esta é a segunda lição. Deus odeia o pecado, mas ama demais o pecador. Se na proporção que Deus odeia o pecado, se eu pudesse medi-la, a proporção que Deus ama o pecador é ainda maior. Por que eu posso dizer isso? Porque diz que uma ofensa condenou a humanidade inteira. Mas diz que a ação de amor de Jesus foi tão intensa, foi tão extensa, tão ampla, tão inclusiva, que o texto diz que as muitas ofensas não podem cancelar a justificação de Jesus sobre a sua vida. Quer dizer que todos os pecados da humanidade, todos os seus pecados, os que foram, os que são, os que vierem a ser, nenhum deles tem a capacidade de anular a justiça de Deus sobre você. O que quer dizer isso? Deus te considera justo por causa do que Jesus Cristo fez na cruz. Não é maravilhoso isso? De manhã nós estamos tendo essas reuniões de oração às 8 da manhã. E uma das primeiras coisas que nós fazemos é separar-nos aqui no templo para a confissão dos nossos pecados. Porque se confessarmos nossos pecados, Deus é bonzinho e legal para nos... É isso? Se tiver na tua Bíblia isso, joga fora. Porque Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por causa daquilo que Jesus fez na cruz, quando Deus nos perdoa, Ele não é bonzinho e legal, Ele é justo, porque a conta já foi paga. A justiça de Deus, nenhum pecado pode mais anular. Então, se existe alguma coisa no seu passado que está te perseguindo e não está permitindo que você pense com clareza para você desenvolver esse novo ano, lembre-se do sangue de Jesus. Já foi. Acabou. Eu não quero saber com que tipo de pecado você se envolveu. Pode ter sido aqueles pecadinhos socialmente aceitáveis, e pode ter sido os piores pecados que faria o mais perverso dos homens rubrar de constrangimento. Eu não quero saber. O que eu posso te dizer é que o sangue de Jesus é suficiente para te purificar de todo pecado e te tornar alguém completamente livre. Olha o contraste do que Jesus fez e do que Adão fez, porque mais pode a graça de Deus, mais pode a graça de Deus. Queridos, quando nós consideramos tudo isso, nós precisamos nos lembrar deste ponto fundamental: o amor de Deus por você é maior do que o ódio de Deus pelo pecado. O amor de Deus por você é maior que o ódio de Deus pelo pecado. Deus te ama, e o fato de que Deus te ama garante que nesse ano você possa fazer o que o próximo texto vai nos dizer. Mas antes de chegar lá, eu quero abrir só um pequeno parênteses. Todas as desgraças que você vê no planeta Terra, as diferenças socioeconômicas, as disputas sociais, toda essa anarquia que você pode encontrar em várias áreas do Brasil e do mundo afora, deve-se a uma coisa, chama-se pecado. A cura não está em novas estruturas econômicas, a cura está no novo homem, num coração novo, numa vida transformada. Porque veja, você pode tirar o homem lá de dentro da favela, pôr ele num apartamento maravilhoso, em pouco tempo o apartamento vira favela de novo. É preciso tirar a favela de dentro do coração do homem. É preciso que o homem conheça Jesus como seu salvador pessoal. É como você imaginar o seguinte: eu cresci na área rural, e lá na área rural muitas casas eram de chão de terra. Já viram casas assim, chão de terra? Vocês são da cidade, né? Mas a gente que cresceu no mato era chão de terra. E lá eles faziam vassouras com as plantas e varriam aquele chão de terra. Mas aquilo você podia varrer o dia inteiro. Sempre tinha terra para tirar, porque o chão era de terra.
E se alguém se aventurasse e falar, olha, vamos dar uma lavada nesse chão aqui, para ver se fica melhor, amigo, ia ficar pior, ia virar lama aquilo, porque o problema é que o chão era de terra. O único jeito da coisa melhorar é se o chão fosse trocado, se fosse feito um novo piso. Enquanto a minha vida e a sua é chão de terra, enquanto não houver uma transformação com o poder do Espírito Santo, pode varrer, pode lavar, pode tentar behaviorismo, qualquer tipo de transformação social, comportamental, não vai ajudar. A única coisa que pode fazer, que pode mudar a nossa vida, é a mudança de alicerce, é a ação do Espírito Santo, do poder de Jesus Cristo, do sangue que nos lava e nos faz novas criaturas. É isso. Então, se isso aconteceu na sua vida e o chão está meio sujo, deixa limpar hoje, porque não há mais pecado que precise fazer essa separação. É só confessar, é só dizer a Deus, e Deus vai tornar você completamente limpo, purificado. Amém? Mas vamos adiante. E o outro contraste que nós temos então aqui é a eficácia. Como nós vimos no versículo anterior, o Adão não conseguiu o que queria, não é? Mas Jesus conseguiu o que queria. Versículo 17 diz assim: se pela ofensa de um homem, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A eficácia, Adão não conseguiu o que queria, não conseguiu o que pretendia, mas Jesus conseguiu. E o que Jesus pretendia, queridos? Jesus disse assim: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Eu vim não para que vocês tenham uma vida só mais comprida, mas para que vocês tenham uma vida melhor. É isso que Jesus dizia. E Jesus cumpriu o que veio fazer. Ele conseguiu isso. Pense no contraste entre morte e vida. A vida pode ser abundante, a morte não. A vida pode ser abundante, a morte não. Porque não existe tal coisa como, está um pouco morto, hein? Ou está morto ou não está morto. Não existe uma coisa como, está meio morto. Não. Ou está morto ou não está morto. Agora, a vida, você pode ter, por assim dizer, uma meia vida. Porque alguém que viva lá enclausurado na sua casa e não desfrute da vida em toda a sua intensidade e beleza, essa não é uma vida qualitativa. Aliás, nós costumamos dizer que tem gente que não vive, vegeta. Não é assim? Porque a vida já perdeu a graça. Então, vida tem graus de intensidade. Tem gente que consegue viver a vida de maneira mais feliz, não é? Consegue viver a vida com mais alegria, com mais intensidade, consegue viver a vida com mais paixão, e tem gente que não, sempre cabrunhado, triste, porque a vida pode ser mais abundante ou menos abundante. Agora, Jesus disse que a vida que Ele nos oferece é uma vida em abundância, é uma vida muito maior do que nós podemos expressar. E olha que interessante, que para descrever o que o diabo faria, ele usou 3 descrições: matar, roubar, destruir, 3 verbos. Mas para explicar o que ele ia fazer, ele não usou tudo isso. Ele disse: eu só vim da vida abundante. Porque a vida em abundância supera todas as ações de Satanás na vida de qualquer pessoa. Então o que Jesus veio fazer, Ele fez. Nas palavras de Paulo aqui, ele diz assim, que aqueles que recebem, aqueles que creem, recebem o presente de Deus, eles reinarão em vida. Reinarão em vida. É claro, o verbo basileu aí no grego, que fala sobre reinado, está no futuro, reinarão. Mas não é apenas pensar lá, então lá na eternidade, um dia. Não, não. Paulo está apresentando isso como uma certeza. Quem crê em Cristo reinará em vida. Há 2 aspectos importantes sobre reinar. Primeiro, a dignidade de quem reina, ou seja, o direito de reinar. Segundo, a extensão do seu reino. Onde é o seu reino? Jesus disse o seguinte, aliás, nessa passagem o que fica claro é o seguinte: primeiro, o direito de você reinar. Quem te deu? Jesus Cristo. Porque diz assim: reinar
por meio dele. Nós não reinamos por nós mesmos, nós reinamos por meio dele. Amém? Estão comigo ainda? Ótimo. E segundo, o reino, ou seja, a extensão geográfica. Onde é a minha extensão geográfica? Onde é que eu exerço o meu reino? Ele disse, em vida. O cristão tem autoridade para reinar, porque quem deu essa autoridade foi o Rei dos Reis. E o território do reino do cristão é o território da vida. Paulo disse assim que o reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Estas três colunas fazem parte daqueles que reinam em vida. Não jogue mais a culpa em ninguém, reine. Hoje o Leonardo estava em casa cutucando uma feridinha assim. Eu falei, Leonardo, para de se cutucar, tem 6 anos, para de se cutucar. Ele falou, sabe o que é, papai? Eu estou cutucando aqui porque eu aprendi com a Jennifer. A Jennifer tem 16. Eu vi a Jennifer se cutucar e aí eu comecei a me cutucar também. Ele queria dizer, não briga comigo, briga com ela. Tem cristão que é assim. Não, eu estou fazendo isso porque o diabo me pôs na situação. Eu estou fazendo isso porque o fulano fez isso comigo. Eu estou fazendo aquilo porque o cicrano fez aquilo outro comigo. Deus não chamou você para pôr a culpa em ninguém. Deus chamou você para ser livre, tão livre, ao ponto de dizer que você pode reinar em vida. Que você pode fazer as escolhas. Agora, é claro que as nossas escolhas não são completamente livres. Como assim, Leandro? Todos nós temos alguma inclinação em alguma direção. E a inclinação que nós temos aí é a própria presença de Jesus, nos inclinando na direção daquilo que é certo. Justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Importante, Paulo não disse assim, aqueles que creem em Jesus são feitos reis. Lá em 1 Pedro diz isso, mas não aí. Aí Paulo usa um verbo, reinarão, que implica em quê? Que neste ano de 2008 você precisa agir. Você precisa fazer as escolhas e você precisa entrar em ação para que o reinado que Deus quer realizar através de você e com você e você através dele aconteça. Se você simplesmente ficar sentado, não praticar nada, não agir, não vai acontecer absolutamente nada na sua vida. É como se nós mudássemos a letra da música e cantássemos assim: reinar em ti com seu poder. É mais ou menos isso. É reinar através dele. Amém? E aí, queridos, se fizermos assim, nós não precisamos temer o diabo, não precisamos temer os homens, não precisamos pôr a culpa em ninguém. Nós podemos reinar livremente através do poder de Deus que habita em nós. Encerrando, Carl Paul Reynolds foi um pastor no Missouri. Ele foi ordenado em 1915 e ele escreveu uma oração muito conhecida, foi distribuída pelo mundo afora, conhecida como a oração da serenidade. E ela ficou muito conhecida por causa dos alcoólatras anônimos. Diz assim: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar aquelas que posso, e sabedoria para reconhecer a diferença entre uma e outra. Quando você não puder fazer absolutamente nada a respeito de alguma coisa, lembre-se, você reina em Cristo. Mas se você puder fazer alguma coisa para mudar as circunstâncias da sua vida, faça, porque você reina em Cristo. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, muito obrigado por esta noite, obrigado por cada pessoa que aqui se encontra, que o Senhor abençoe estas pessoas, estes irmãos, que no nome de Jesus nós possamos entender, Senhor, que aquilo que Jesus faz por nós é muito maior do que Adão pôde nos prejudicar, Pai. Que nesta semana, Senhor, que vamos iniciar, nós possamos viver à altura da nossa vocação, que nós possamos reinar em vida, Pai, não só nesses primeiros dias do ano, mas durante todo este ano, a fim de que Teu nome seja glorificado em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém.